Bom dia, pessoal! Como passar uma oração da voz ativa para a voz passiva? Vamos ver então. Veja, os alunos comprarão os livros. Aqui nós temos uma oração na voz ativa, onde o sujeito pratica a ação. E o verbo desta oração se encontra no futuro do presente do indicativo. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos saber qual o modo e qual o tempo do verbo que se encontra na voz ativa para passarmos esta mesma oração para a voz passiva. E por quê? Porque quando nós passamos uma oração da voz ativa para a voz passiva, analítica, o verbo principal assume a forma de particípio. Então, nós teremos um verbo auxiliar, que é o verbo ser, que vai ficar exatamente no mesmo tempo e modo do verbo principal da voz ativa. Então, vamos observar. Os alunos comprarão os livros. Transformando em voz passiva analítica, nós teremos os livros serão comprados pelos alunos. E o que mais que modificou aqui? Modificou que na voz ativa, os alunos eram o sujeito e os livros eram o objeto direto. Quando passamos para a voz passiva, os livros, que eram o objeto direto da voz ativa, passa a ser o sujeito da voz passiva. E o sujeito da voz passiva, que era os alunos, transformam-se em agente da passiva na voz passiva analítica. Veja, os livros, sujeito, serão comprados, então eu vou ter uma locução verbal aqui na voz passiva, e pelos alunos, então, é o agente da passiva. Espero ter ajudado.